Dois cilindros são semelhantes. O volume do cilindro maior é 192 π e o volume do cilindro menor é 3 π. Se a altura do cilindro maior é 12, qual a altura do cilindro menor? Se a área lateral do cilindro menor é 6 π, qual a área lateral do cilindro maior? Bom, esta é uma pergunta de semelhança de figuras. Vamos aplicar aqui os conceitos que expliquei na aula de Teoria 2 desta aula, no vídeo Teoria 2. Portanto, alguma coisa que seja preciso perceber melhor do que eu vou aqui aplicar, eu vou tentar explicar, mas está explicado nesse vídeo mais teórico, ok? Teórico é sempre teórico ou prático, mas portanto está de uma forma mais genérica a explicar o conceito. Bom, então vamos tentar analisar o problema. O volume do cilindro maior, temos dois cilindros, não é? Vamos tentar representar aqui, porque mesmo que não seja para utilizar a figura, uma visualização é sempre mais inspiradora, não é? Para ajudar a resolver o exercício. Portanto, está aqui um cilindro, será o cilindro menor. E depois temos um outro cilindro, que é o cilindro maior. Dizem-nos que estes cilindros são semelhantes, ok? Portanto, existe uma razão de semelhança. Nós ainda não sabemos qual é, mas existe porque diz que são semelhantes, ok? Se são semelhantes, tem de ter uma razão de semelhança. Uma razão de semelhança de ampliação, que permite passar do cilindro menor para o maior, e de redução, que permite o contrário, não é? Bom, o que é dado é isto. O volume do cilindro maior, vou aqui representar por Vm, é então 192 π. O volume do cilindro menor, um M minúsculo, é 3 π. Muito bem, isto é o que é dado, não estou a escrever nada, não estou a fazer nenhum raciocínio, é o que é dado aqui no enunciado. Agora vamos então à linha A, vou fazer aqui então a linha A, que diz então o seguinte: se a altura do cilindro maior é 12, qual a altura do cilindro menor? Bom, estão-me a dizer então que aqui esta altura será 12. A altura do cilindro, vou chamar H maior igual a 12, ok? Qual é que será esta altura? A altura do cilindro menor, que vou chamar HM minúsculo, ok? Bom, e isto aplicando então o conceito que eu tenho explicado nesse tal vídeo Teoria 2, é muito simples. Reparem, o que é que nós sabemos acerca da razão dos volumes de duas figuras semelhantes? A razão dos volumes diz o seguinte: o volume da figura maior a dividir pelo volume da figura menor será igual à razão de semelhança, que eu ainda não conheço, ao cubo, ok? Porque a razão dos volumes fica ao cubo. E é isto que, se quiserem perceber melhor, vão então ao tal vídeo Teoria 2, ok? A razão das áreas será R ao quadrado e a razão dos lados ou do perímetro será R. Ok? Portanto, o volume maior a dividir pelo volume menor dá R ao cubo, eu consigo daqui descobrir o R, a razão de semelhança, ok? Vamos aqui assumir que o R é a razão de semelhança, que é a razão dos lados, não é? Portanto, razão de semelhança destas duas figuras. Não sabemos quanto é, vamos descobri-lo, ok? Vamos descobri-lo com base aqui na razão dos volumes, que sabemos que é R ao cubo. Bom, então o volume maior é 192 π a dividir por 3 π, é igual a R ao cubo. Conseguimos simplificar aqui esta fração. Reparem, π a dividir por π dá 1. 192 a dividir por 3 dá 64. Portanto, isto dá 64. Igual a R ao cubo. E agora, para tirar o cubo, aplico a raiz cúbica e fico com raiz cúbica de 64 igual a R. Ora, raiz cúbica de 64 dá 4. Dá R igual a 4. Okay? Portanto, a partir deste momento descobrimos a razão. Neste caso é uma razão de ampliação, ok? Reparem que eu estou a fazer volume maior a dividir por volume menor. Encontrei a razão que me permite passar da figura menor para a maior, multiplicando cada medida deste cilindro por 4, neste caso, ok? Se eu fizesse volume menor a dividir por volume maior, então obtinha a razão de redução. Neste caso ia dar 1/4, ok? Também poderia trabalhar dessa forma, mas estaria a trabalhar com uma razão de redução. Bom, agora, o que é que me pedem? As alturas, não é? Então, qual é a razão das alturas? Reparem que uma altura é uma medida linear, é uma linha da minha figura, não é? Se é uma linha, eu vou aqui aplicar a razão das linhas, não é? Dos comprimentos, que é igual a R. Se fosse a razão das áreas, seria R ao quadrado. Bom, então, a altura maior a dividir pela altura menor é igual a R. Nós sabemos a altura maior, que é 12, queremos saber a altura menor e sabemos que o R é 4.
e pronto, daqui tiramos então a altura menor, ok? Muito simples. Portanto, a altura menor passa para este membro a multiplicar, para a operação inversa, está a dividir, e depois o 4 passa para a operação inversa aqui para o primeiro membro, passa então a dividir, e ficamos com, ora, 12 a dividir por 4 dá 3, 3 igual à altura menor, ok? A altura menor é então 3. Bom, está respondida aqui à primeira, a resposta então 3. Vamos à linha B. Okay? A linha B, o que é que diz? Diz o seguinte: se a área lateral do cilindro menor é 6π, qual a área lateral do cilindro maior? Bom, vamos voltar à razão, mas desta vez das áreas. Eu estou a falar de uma área, não é? Então o que eu sei é que a área maior a dividir pela área menor de duas figuras semelhantes dá R ao quadrado, sendo R a razão de semelhança. Neste caso de ampliação, que eu estou a fazer maior a dividir por menor, não é? Se eu fizesse ao contrário, seria uma razão de redução, como já expliquei há pouco. Bom, como já temos a razão de semelhança, então, e como já temos, neste caso, a área menor, neste caso, conseguimos descobrir a maior. Portanto, a área maior a dividir por 6π é igual a 4 ao quadrado. 4, porque 4 é a razão, é o meu R, ok, que eu descobri ali. Descobri na linha A, mas, portanto, o que eu descobri na linha A é válido, porque estou a trabalhar com estes dados aqui do enunciado principal, não é? Bom, então, fico com área maior igual 4 ao quadrado dá 16 vezes 6π. Ou seja, a área maior, estou a falar da área lateral, ok? Que é o que me estão a pedir. Desde que eu esteja a comparar aqui as duas áreas correspondentes, é área lateral. Não estou a falar da área total do cilindro. É a área lateral, ok? Ora, 6 vezes 6, 36, e vão 3, 6 vão 6, 7, 8, 9. 96π, ok? Está respondido, portanto, só de colocar aqui a resposta, 96π. Até uma próxima.